Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Vara História. Hoje temos a honra de entrevistar Maria Elisa Noronha de Sá, professora da PUC-Rio e integrante do conselho editorial da revista. Ela é especialista em temas ligados às revoluções de independência, ao pensamento político latino-americano nos séculos XIX e XX, aos conceitos de raça e mestiçagem, à identidade nacional e latino-americana e à República Argentina no século XIX. A professora Maria está na UFMG como convidada do Projeto República. Em meio à sua produção acadêmica, destacamos a escrita do livro Civilização e Barbárie, a construção da ideia de nação, Brasil e Argentina, publicado pela Garamond em 2012, e o artigo Mestiçagem e Temporalidade no Brasil Mestiço de Silvio Romero no final do século XIX, publicado pelo volume 1 da revista Ariadiana Histórica, em 2024. Sua trajetória acadêmica e pesquisas recentes serão o tema da nossa conversa. Professora, muitíssimo obrigado por ter aceitado essa conversa. Muito obrigada, sou eu que agradeço. Vou fazer um agradecimento geral à revista. É uma revista que eu aprecio muito, muita tradição, muita história. Então é um grande prazer estar aqui com você hoje. Primeira pergunta. Professor, nas suas pesquisas recentes, as temáticas da raça e da mestiçagem têm aparecido como chaves de leitura importantes para compreender a realidade política dos países da América Latina no final do século XIX. De que maneira esses conceitos eram mobilizados naquele contexto? Funcionavam como instrumentos de explicação da realidade social ou como sustentáculo teórico dos projetos políticos? Olha, eu vou começar pelo final da sua pergunta. Eu acho que eles serviam para as duas coisas, né? Na verdade, eu cheguei ao trabalho com esses conceitos por dois caminhos. Um, porque já faz muito tempo na minha vida que eu pesquiso o século XIX e a questão da construção das nações, né? Mais especificamente Brasil e Argentina, enfim. E acompanhando esse processo, eu me deparei com esse momento, com o desejo de estudar mais as décadas finais do século XIX e ali chamava muito minha atenção, nesse momento, a mobilização desses conceitos de raça e mestiçagem por motivos óbvios, porque naquele momento, né, naquela segunda metade do século XIX, especialmente nas décadas finais, todas essas nações americanas já tinham passado por muitos momentos de construção do Estado Nacional, e naquele momento entrava muito fortemente a ideia de já há algum tempo, mas ali aparecia muito fortemente o ideal de nações civilizadas versus barbárie, que já é uma temática antiga, mas eles apareciam ali vinculados nos textos dos intelectuais que eu lia. Comecei a ler na pesquisa. Os temas da civilização e barbárie apareciam muito vinculados aos conceitos de raça e mestiçagem. E isso me chamou a atenção e eu então resolvi também por um outro caminho, eu falei em dois caminhos. O segundo caminho foi o meu trabalho com história conceitual, que já há muitos anos também eu trabalho com história dos conceitos, com história conceitual, e então eu falei, bom, esses dois conceitos são centrais nesse momento, em todos os projetos de nação que estão sendo pensados ali, eles, seja para invocar, né, um discurso cientificista, racista, racialista, como queira, daquele momento, mobilizam esses conceitos para pensar aquelas nações, ou seja para olhar isso até numa chave positiva. Mas aquilo é uma tônica, digamos assim. Esses conceitos, eles aparecem muito fortemente naqueles escritos, né? Naquelas nações que, nesse momento, no final do século, já estão passando por algum processo ali de muitas mudanças, de modernização, com todos os problemas que essa palavra traz, mas, quer dizer, de migração, né? De um incentivo à imigração, de pensar quem constitui o povo daquelas nações. Então, quem é que constitui aquele povo? Então, que povo é esse? É um povo mestiço? Aquilo é uma característica da América, né, daquelas nações americanas?
Então, foi nesse cenário, né, que eu acabei me dedicando, já tem algum tempo, sempre numa perspectiva comparada, a trabalhar com alguns intelectuais latino-americanos, incluindo, obviamente, brasileiros, que discutiram essa temática, principalmente a temática da mestiçagem. Quero conversar sobre o seu artigo publicado pela Aridiana Histórica. Nele você mobiliza os instrumentos da história intelectual para entender o conceito de mestiçagem na obra intelectual do brasileiro Silvio Romero. Pensando em uma perspectiva transnacional, quais semelhanças e diferenças você identifica entre os debates brasileiros sobre o tema da mestiçagem e as discussões que ocorriam no restante da América Latina? E o que isso revela sobre as formas distintas de se pensar a ideia de nação no continente? Bom, essa pergunta muito boa está interligada à outra, mas eu vou tentar me concentrar mais no conceito de mestiçagem, nessa perspectiva comparada e talvez transnacional que você chama a atenção. Bom, o que eu percebo, né? Por exemplo, quando você vai estudar um intelectual como o Silvio Romero no Brasil, né? Ele trabalha com o conceito de mestiçagem, quer dizer, ele se apropria desse conceito de uma forma muito interessante, porque no caso dele, por exemplo, ele recupera uma certa positividade num Brasil que é mestiço, quer dizer, ele enxerga na mestiçagem uma característica nacional do Brasil, faz parte daquela identidade ser um Brasil mestiço, marcado pela mestiçagem. Então, isso inaugura, quer dizer, ele nesse sentido, ele se distancia de uma leitura que vê, por exemplo, que vem de Gobineau, por exemplo, de Agassiz, Gobineau, que pensa a questão da mestiçagem apenas numa vertente negativa, né? A mestiçagem, para esses autores, esses intelectuais, representaria só degeneração, né? Tudo é visto sempre pela chave negativa. O Silvio Romero, por exemplo, vai trabalhar a mestiçagem por uma chave no sentido de reconhecer e positivar que nós somos um Brasil mestiço, mas, por outro lado, tem no discurso dele, apesar dessa chave positiva, ele tem uma visão absolutamente, para os olhos de hoje, complexa. Por quê? Porque, para o Silvio Romero, por exemplo, o processo de mestiçagem levaria a um branqueamento, porque no fundo da leitura dele há uma ideia de que você tem diferentes graus de civilização entre essas raças e que o processo de mestiçagem naturalmente levaria a raça branca, por ser a raça superior, a se sobrepor às outras. Então, ele via no processo de mestiçagem um processo positivo, porque levaria a um branqueamento a longo prazo, né? Outros autores, por exemplo, você falou de uma perspectiva comparada ou transnacional, não sei se tanto transnacional, porque eu acho que não se trata de uma perspectiva transnacional, talvez mais mesmo comparada. Se você vai ler um Sarmiento, por exemplo, que eu também escrevi sobre ele, que está escrevendo na mesma época do Silvio Romero, anos 80, na Argentina, o último livro que ele publica em vida se chama Conflito e Harmonia das Raças. E é um livro no qual um Sarmiento já muito... com uma visão muito negativa de todo, assim, todo o processo que ele teria vivido no momento já final da vida dele, e que para ele, quer dizer, é óbvio que tem uma leitura que ele faz positiva do que está acontecendo na Argentina, que está recebendo muitos imigrantes e tal, mas já a visão dele da questão da mestiçagem, da questão das raças, é mais numa vertente sempre muito mais negativa, né? Como um problema, realmente, um dilema que a América tem que enfrentar. E eu diria que isso é um tema, né, que acompanhou a intelectualidade latino-americana, esse tema de pensar sempre isso, né, quer dizer, que nações que estão se constituindo, que identidade está sendo constituída, isso no final do século mais forte ainda, né, e isso vai continuar também no início do século XX, né, você vai ter José Vasconcelos no México, tal, você vai ter toda uma Lezama Lima, toda uma leitura, bom, para não falar do século XX, dos intelectuais todos que foram, perseguiram essa
esse caminho aberto de pensar as nações e a identidade americana vinculada à questão da mensagem, seja numa chave totalmente negativa, seja numa chave positiva, ou, não podia deixar de terminar, meu últimas pesquisas têm ido muito numa direção, eu tenho pesquisado intelectuais caribenhos, por exemplo, e me deparei já com intelectualidade negra, por exemplo, que vai trabalhar essa questão da negritude, das raças, numa vertente totalmente oposta e de encontro mesmo, de choque com essa vertente negativa, que já vai trabalhar Antenor Firmin, Antônio Maceu, toda uma intelectualidade caribenha, por exemplo, que trabalhou a questão racial e a questão da mestiçagem numa vertente já inteiramente positivada, já recuperando isso, não na chave do branqueamento, mas na chave de uma característica positiva dessa América. Para encerrar, você recentemente participou da tradução para português do livro História Conceitual no Atlântico Ibérico, Linguagens, Tempos e Revoluções, de Javier Fernandes Sebastián. O ato de traduzir não é simples, envolve decisões conscientes, escolhas interpretativas e deslocamentos de sentido que podem transformar a ideia original da obra. Dessa maneira, como você, como historiadora, dos conceitos e das ideias, compreende a tarefa de traduzir uma obra justamente sobre essa temática? Em algum momento a tradução se tornou um problema de história dos conceitos, de certa maneira? Olha, essa pergunta é excelente, eu vou tentar ser bem sintética na minha resposta, o máximo possível. Bom, o problema da tradução, vamos lá, o problema da tradução é um problema central para quem trabalha com história conceitual, né? Ou com a história das ideias. E eu diria que aí a gente tem tradução entendida, na sua pergunta já, eu diria, de duas maneiras diversas. Uma questão é a tradução de uma obra de uma língua para outra, como foi o que aconteceu na obra que eu coordenei a tradução, que foi esse livro do Javier Fernandes Sebastián, que coordenou o grupo do Iberconceptos, que eu participo há tantos anos, há quase 20 anos, e que eu fiquei completamente fascinada quando o livro saiu, e eu recebi o livro e li o livro e falei, eu tenho que traduzir esse livro em português, esse livro tem que ficar acessível para alunos, porque tem uma linguagem ali que o Javier, apesar de toda a erudição dele, de ser das pessoas que mais trabalhou para criar, né, para abrir espaço para a construção de uma história conceitual no mundo ibero-americano, para trazer todo o aparato conceitual do Koselleck, da Alemanha, do ambiente europeu para a Ibero-América, eu achei que isso tinha que ser possível e levei esse projeto adiante. Então, tradução nesse sentido mais estreito, né, de tradução de um livro, tradução de uma língua para outra, te coloca desafios, com certeza, de você ser mais apurado, né? E que exige, com certeza, como eu fiz com as duas pessoas que me ajudaram na tradução, as duas tradutoras, a Priscila e a Alessandra, que tenham um conhecimento daquele aparato conceitual, daquele teórico, para saber como traduzir aquilo da melhor maneira. Mas há uma segunda acepção ou entendimento da palavra tradução, que eu acho que aparece também na sua pergunta, que é tradução no sentido mais alargado, que é aí que eu digo que interessa sobremodo a história conceitual, que é tradução no sentido maior, no sentido de você se apropriar e ressignificar conceitos e ideias, né? Então, ter a clara noção de que todos os conceitos eles não têm sentidos perenes, fixos, né? Os conceitos são apropriados, historicamente apropriados pela experiência, em contextos variados, e que para quem estuda história conceitual no âmbito ibero-americano, essa ideia de tradução mais alargada faz todo sentido, porque você está sempre, de alguma maneira, traduzindo no sentido de se apropriando, ressignificando, dando novos significados em contextos outros, diferenciados, muitas vezes, daqueles contextos nos quais aquelas línguas, aqueles conceitos, aquelas ideias foram gestados.
Então, é um tema muito caro, inclusive no grupo, no projeto, na rede Iberconceptos, que hoje eu coordeno junto com o professor Francisco Ortega, nós temos 8 grupos e um deles, que é coordenado pela professora Noemi Goldman, argentina, é um grupo todo ele voltado para a temática da tradução. Então eu convido você e os ouvintes aqui da Vária que visitem o site do Iberconceptos e especialmente esse grupo de tradução, porque tem inclusive já a tradução de linguagem indígena, enfim, é uma temática muito central. Professora, mais uma vez, em nome de toda a equipe da Vara História, agradeço pela gentileza e pela disponibilidade de conversar conosco. E convidamos todos e todas a explorarem nosso canal e conhecerem outras entrevistas realizadas pela Vara História.